Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 5 e hoje então nós vamos falar um pouco sobre os direitos reais como um rol taxativo e, sobretudo, falaremos sobre o direito de propriedade. Como nós já falamos anteriormente, quando tratamos aqui da matéria de direitos reais, eu disse para vocês que direitos reais possuem um rol taxativo no Código Civil. Ou seja, não cabe àqueles que querem se valer de algum desses direitos reais de criar um novo, diferentemente do que acontece quando falamos lá do direito contratual, do direito negocial, em que há autonomia da vontade como prevalecente e que as partes podem criar um negócio, podem criar um contrato, assim como for necessário para atender às suas necessidades e seus interesses. Os direitos reais, por sua vez, não. Eles têm aí alguns que são próprios, já criados pela legislação civil e que devem ser seguidos por aqueles que se interessam aí em ter aquela relação entre sujeito e coisa. Mas veja, isso obviamente não impede que a parte adapte este direito real conforme a sua necessidade. Então, adaptando o direito de propriedade, direito de superfície, servidões e quaisquer outros direitos que existam. Então, você pode colocar, por exemplo, um prazo para o exercício de determinado direito real e assim vai. Então, vamos ver aqui a lista de direitos reais que nós temos conforme o artigo 1225 do Código Civil. Então, na sua tela. Nós temos então a propriedade, que é o principal objeto do nosso estudo na aula de hoje, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca e a anticrese. E daí temos a concessão de uso especial para fins de moradia, novidade lá de 2007, a concessão de direito real de uso, inserida em 2017, assim como o direito real de laje. Todos esses direitos reais, nós vamos, ainda aqui alguns de forma mais superficial, nós iremos estudar aqui na nossa disciplina. Mas veja, alguns deles com maior aprofundamento, outros nem tanto, porque envolvem talvez até matérias relacionadas a direito urbanístico, direito registral, ou até mesmo algumas questões que são voltadas muito mais a outras matérias que não competem estudar aqui dentro do direito civil. Bom, vamos ver o artigo 1226. Olha só o que os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição. Veja como o tratamento já é diferente das coisas imóveis, que dependem do registro para haver aí a transmissão, né? Então, aí para ser aí quando for constituição ou até mesmo uma transmissão entre vivos, você precisa lá do registro. Mas se for uma transmissão entre vivos ou pela constituição de uma coisa móvel, basta a tradição, ou seja, você entregar a coisa para outra pessoa, que você já tem então a constituição deste direito real. E o 1227, veja, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvos os casos expressos neste código. Então, exatamente aí o inverso que eu estou falando do artigo 1226. Tá bom? Informações essas que nós já havíamos falado anteriormente, ainda que de maneira superficial, em outras disciplinas de direito civil, mas agora consagrados nesses dois dispositivos, artigo 1226 e 1227. Muito bem. Dito isso, podemos partir agora para o estudo da propriedade.
Propriedade esta que é considerada um direito real por excelência. E por que um direito real por excelência? Porque é a partir do direito de propriedade que podemos falar na constituição dos demais direitos reais. Porque os demais, eles são todos derivações, extensões do direito de propriedade. E que então é quando o proprietário deixa parte dos seus poderes jurídicos da propriedade serem exercidos por outras pessoas. Mas veja, sem perder essencialmente a propriedade. E aí, a definição própria de propriedade, nós temos aqui lá no artigo 1228 do Código Civil, que já traz o feixe de poderes que englobam o direito de propriedade. Olha só o caput do 1228. Veja só, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então veja só, quando falamos direito de propriedade, e aqui nos aproveitando até dos ensinamentos do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, nós temos então uma expressão que engloba diversos poderes. Uma expressão para facilitar a nossa comunicação daquilo que alguém pode ter na sua plenitude para com a coisa. Então, veja, eu tenho aqui a possibilidade de fazer uso, gozo ou fruição, também é outra expressão, disposição e reivindicação daquela coisa. E quando reunidos todos esses poderes, eu digo que eu tenho, então, a propriedade, o direito de propriedade sobre aquele bem. Agora, é interessante que nós saibamos o seguinte: existe uma distinção tradicional, doutrinária, e que era encampada, de certa maneira, pelo Código Civil de 1916, entre propriedade e domínio. E que sempre foi extremamente polêmica, tanto que já se mudou várias vezes a sua concepção, a sua ideia do que se distingue propriedade e domínio. Para muitos, não há distinção, são expressões sinônimas. Tanto que o nosso Código Civil de 2002 não se preocupou em distinguir propriedade de domínio, fazendo o tratamento como se fosse a mesma coisa. Agora, a doutrina tradicional faz a distinção entre propriedade e domínio a partir das coisas que elas envolvem. A propriedade envolve coisas corpóreas e incorpóreas. Então, eu posso ter aí a propriedade de um bem corpóreo, um celular, um imóvel, assim como eu posso ter a propriedade de um bem incorpóreo, direito autoral, propriedade intelectual. Por outro lado, domínio faz referência tão somente aos bens corpóreos. Ou seja, domínio aqui só vai falar das coisas que têm aí materialidade. O que poderia se entender pela doutrina tradicional que a distinção entre propriedade e domínio se dá por gênero e espécie. Propriedade é o gênero, domínio é a espécie. Agora, a doutrina contemporânea não mais faz essa distinção entre propriedade e domínio, não vendo mais sentido nela. E avançando, sobretudo, levando em consideração os avanços acerca de função social da propriedade, dentre outras questões que nós vamos trabalhar em breve acerca desse direito. E aí, ela está modificando a forma de entender a propriedade e domínio da seguinte maneira, que propriedade faz referência àquele vínculo formal daquele que tem, então, um feixe de poderes sobre uma determinada coisa. Então, você fala muito mais daquele que é considerado proprietário para fins jurídicos,
ou seja, aquele que tem um imóvel, por exemplo, em seu nome, registrado, aquele que então juridicamente é considerado proprietário. Por outro lado, domínio faria referência a um vínculo material sobre a coisa, ou seja, aquele que, além de proprietário juridicamente, tem as faculdades, os poderes jurídicos de usar, fruir, dispor ou reivindicar a coisa. Então, quando se reúne materialmente todos esses poderes, ele tem o domínio. Se ele tem aí juridicamente a atribuição do direito de propriedade, ele terá, além desse domínio, a propriedade também. Então, ele pode ter só a propriedade, só o domínio, como pode ter propriedade e domínio ao mesmo tempo. E como isso? Veja, posso ser o proprietário de um bem, mas eu concedo direito de usufruto para outra pessoa. Ou seja, outra pessoa poderá então usufruir desse bem aí, embora eu mantenha a propriedade para mim. Logo, eu sou proprietário, mas não tenho domínio da coisa, porque um dos poderes jurídicos da coisa não está mais atribuído a mim, né? Pelo menos enquanto aquela pessoa tiver o direito de usufruto, tá? Assim como alguém pode ter a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e reivindicar, mas ainda não teve reconhecido formalmente o seu direito de propriedade, não fez o registro, não foi reconhecido ainda seu direito de uso capião e por isso então possui o domínio, mas não possui a propriedade, tá? Então essa é uma questão teórica interessante a ser trabalhada, a ser pensada, sobretudo que a gente tem que pensar da diferença do domínio para a posse. Porque veja, quando eu falei de domínio, eu reúno todos esses poderes jurídicos, materiais sobre a coisa, enquanto que a posse basta um desses poderes jurídicos para dizer que eu tenho posse, tá? Então veja como são distintos contemporaneamente os conceitos de propriedade, domínio e posse. Bom? Muito bem. Avançando nesse conceito de propriedade, agora, nós podemos agora trabalhar com a ideia das características do direito de propriedade e que a doutrina costuma nomear 5 delas. Olha aí na sua tela. Nós temos então que o direito de propriedade é complexo, ele é absoluto, ele é perpétuo, exclusivo e elástico. Vamos trabalhar então cada uma das características. Primeiro, ele ser complexo. O que significa isso? Significa dizer que ele tem então um feixe, um conjunto de poderes, ou também chamado, conforme o caput do artigo 1228, faculdades. Então, ele tem aí, dentro do direito de propriedade, o direito de uso, de fruição, de disposição e de reivindicação. Por isso ele é complexo. Também ele é absoluto. Absoluto porque eu posso fazer o que bem entendo com esse direito de propriedade? Não, aqui não é isso que significa ser a propriedade absoluta, mas que ela é oponível erga omnes. E o que significa dizer que ela é oponível erga omnes? Que eu posso então impô-la perante terceiros. Eu posso dizer que sou proprietário e que todos devem respeitar esse meu direito de propriedade. Obviamente, respeitando os limites da possibilidade que eu posso aí alegar o direito de propriedade, como nós já vimos em aula passada, no caso da posse, né? No caso de reintegração de posse, nas ações possessórias. Porque na ação de manutenção ou ação de reintegração de posse, eu não posso alegar o domínio, não posso alegar a propriedade para poder fazer a defesa da minha posse, né? Eu tenho que discutir conforme a posse que eu possuo daquele bem. Bom? A próxima característica que nós temos é a
perpetuidade, dele ser então perpétuo. E o que significa isso? Que a propriedade ela não tem um prazo determinado. Ela não vai se extinguir pelo não uso dessa propriedade. Ela pode, inclusive, ser transmitida nas próximas gerações. Eu continuo mantendo a propriedade da coisa. Mas veja, aqui, obviamente, essa perpetuidade pode ter aí as suas relativizações. E algumas que a gente tem, por exemplo, é o caso da propriedade resolúvel, que nós já estudamos mais ou menos essas modalidades lá em Direito Civil 4. Quando eu falei de retrovenda, lembra-se daquela cláusula especial do contrato de compra e venda, em que a coisa vai voltar para aquele que é o vendedor, em razão do prazo estabelecido? Ou até mesmo falando aqui da propriedade fiduciária. Lembra que eu expliquei para vocês o caso, então, em que uma instituição financeira paga o valor do bem, fica como proprietária dele e depois, então, você, comprador daquele bem que está em posse dele, vai pagando a instituição financeira até que seja transmitida a propriedade? Veja que são casos de propriedade resolúvel, ou seja, cumprida determinada condição, cumprido determinado termo, ou seja, cumprido então alguma cláusula aí acidental, aquela propriedade se resolve e é transmitida para outra pessoa. Então, essa perpetuidade, ela é também admitida uma certa relativização. Veja, você pode até pensar aqui que a perpetuidade poderia ser inadmitida, poderia ser obstada em razão da uso capião. Mas veja que a uso capião não vai fazer você perder a propriedade pelo não uso, mas sim porque alguém tomou posse por um determinado período de tempo e agora ele vai adquirir essa propriedade. Então não é exatamente um combate à perpetuidade, embora existam aqueles que entendam assim. Né? Na verdade, aqui a perpetuidade tem muito mais relação com a questão do tempo do que em si com a perda da posse. Bom, próxima característica também que admite aqui ponderações é a da exclusividade, né? Que a propriedade é exclusiva. Que é a ideia de que algum bem, uma coisa, não pode ter simultaneidade de propriedades. Não seria possível duas ou mais pessoas serem proprietárias do mesmo bem. E por quê? Temos que pensar isso no sentido material, no sentido do domínio. Porque, veja, duas pessoas não conseguem usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa ao mesmo tempo. É impossível. Você não consegue usar completamente um bem e outra pessoa usar também esse bem completamente ao mesmo tempo. Vocês têm que aí, digamos, trocar, né? Aí fazer então períodos próprios em que você pode usar o bem. Vamos dar um exemplo de um imóvel. Enquanto uma pessoa está no banheiro, a outra não tem como utilizar o banheiro. Então, não está usando plenamente o do seu direito de propriedade, exercendo plenamente seu direito de propriedade. Então, a gente tem uma exclusividade nele. Mas veja, a lei, obviamente, cria aqui uma certa ficção para permitir, relativizando essa característica, que haja, então, uma simultaneidade do direito de propriedade, que é o caso do condomínio, a copropriedade. Duas ou mais pessoas que possuem não aqui o exercício material desse direito simultâneo, mas possuem, aí são proprietárias de frações ideais desse bem. Então, um caso clássico, se eu tenho duas pessoas que são proprietárias de um imóvel, cada uma tem direito a uma fração ideal de 50% desse imóvel. Então, veja que eles têm aqui
na questão jurídica, numa questão teórica, né, hipotética, eles têm 50% do imóvel. Mas se um quiser desfazer do bem, o outro quiser continuar, daí então não tem como dividir esse imóvel em dois. Pelo menos falando aqui para um apartamento, numa casa e tudo mais. E daí então terá que cada um receber o valor respectivo à sua fração ideal, né? Transformar em dinheiro para que cada um receba o que lhe é de direito. Bom? E por fim, a última característica que nós temos é que ele é elástico. Então, o direito de propriedade é elástico. E o que significa dizer isso? Que o direito de propriedade pode ser então distendido ou contraído para formar novos direitos reais, sem que se perca o direito de propriedade. Então, só lembrar aquilo que eu falei. Eu tenho o direito de propriedade, mas eu posso conceder a uma pessoa o direito de usufruto, de uso, de habitação, de superfície, de laje e assim vai. Ou seja, eu vou esticar esse direito de propriedade pela sua elasticidade, dando origem a outros direitos, né? Formando outros direitos reais. Bom, pessoal, essas características todas, a gente consegue a maioria delas extrair a partir da disciplina do direito de propriedade que encontramos no Código Civil. Mas pelo menos duas características nós encontramos aqui no artigo 1231. Olha aí na sua tela. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Então, veja, a propriedade é plena porque eu tenho todos aqueles poderes jurídicos e exclusiva porque se entende que apenas uma pessoa é proprietária, até que se mostre que, na verdade, há um condomínio ou até mesmo há um direito real sobre aquela propriedade que vai, então, tratá-la de forma diferente, não tornando mais essa propriedade plena. E isso é importante até falarmos aqui, porque quando eu falo de propriedade plena, estou dizendo que é aquele proprietário que tem o domínio da coisa, ou seja, é o proprietário que pode usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Agora, quando ele concede parte desses poderes para o exercício de um outro direito real, como por exemplo o direito de usufruto, nós dizemos que esse proprietário agora não é mais proprietário pleno, mas ele é o proprietário. E daí, aquele que tem o direito de usufruto seria o usufrutuário. Por que proprietário? Porque ele se desfez de parte dos seus poderes, tá bom? Para que você forme um novo direito real. Agora veja, nós temos a ideia aqui de que o direito de propriedade daria plenos poderes para aquele que é proprietário. E essa é uma ideia levando ao extremo e radical e absoluta daquilo que seria o direito de propriedade. Mas sabemos que na prática não é bem assim, que o direito de propriedade possui sim algumas limitações impostas pela legislação. E aí, alguns casos nós podemos aqui já identificar no artigo 1228 e 1229 do Código Civil, e que mostra que principalmente o direito de propriedade ele é limitado por um princípio muito caro e que nós já estudamos em um outro contexto, que é o princípio da função social. Se lá no princípio da função social do contrato deveria haver preocupação nos efeitos contratuais daquela relação jurídica contratual perante terceiros, aqui eu devo me preocupar no exercício do meu direito de propriedade para que não cause prejuízos a terceiros. E isso fica muito claro no artigo 1228, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Aí na sua tela. Primeiro, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais,
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então veja que num primeiro momento já pensamos nessa função social da propriedade, pensando aqui na proteção do meio ambiente, em que eu não posso fazer uso da propriedade em detrimento das questões ambientais, então da flora, da fauna, então de todo esse equilíbrio para que haja um desenvolvimento sustentável, além de que também devo me ater às finalidades econômicas e sociais. Ou seja, não posso usufruir aí, exercitar o meu direito de propriedade a ponto de ultrapassar aquilo que é aceito econômico e socialmente. Vamos lembrar aqui aquele exemplo que eu dei para vocês lá em direito contratual da fábrica que se instala e começa a causar poluição no ar? Lembra que, nesse exemplo, veja, a finalidade econômica, social e ambiental não estão sendo preservados pelo exercício daquele direito de propriedade. Eu tenho a fábrica instalada, eu tenho aquele prédio, mas eu não posso causar a poluição que eu quiser em favor de um ganho econômico, porque eu estou prejudicando o meio ambiente e eu tenho limitações pela função social da propriedade. Então, eu tenho que instalar filtros na minha chaminé da fábrica, eu tenho que diminuir a minha produção, eu preciso, então, tomar medidas próprias para impedir que essa poluição prejudique o meio ambiente, prejudique a sociedade e que não se faça aí uso dessa propriedade para ganhos econômicos às custas dos direitos das demais pessoas. Né? Então, a gente tem aí essa limitação da função social da propriedade. Enquanto um tem perdas de um lado, eu não posso ter ganhos de maneira desequilibrada. E o parágrafo segundo traz uma regra interessante, que remete também a uma regra que nós já vimos anteriormente. Olha só, são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Veja só, esse parágrafo segundo do 1228, ele é um tanto quanto problemático. E por que problemático? Porque o começo dele é interessante, de proibir então aquele uso da propriedade, a realização de atos que não trazem qualquer comodidade ou utilidade, mas que somente prejudiquem outrem. Mas o artigo falha no momento que fala que sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Porque aqui nós estamos falando dos atos emulativos, a intenção de causar prejuízo, ou seja, não tenho ganho nenhum com aquele ato realizado, apenas irei prejudicar o direito de outrem. Nessa situação, veja que há a proibição do uso da propriedade pela sua função social, em razão aí dessa vontade, digamos, viciada, maculada pela intenção emulativa. Mas só que, pela leitura do 1228, parágrafo 2º, parece que esses atos que não trazem qualquer comodidade ou utilidade só estariam vedados se há intenção de prejuízo, o que seria algo muito difícil de você comprovar. Vamos pensar um caso, por exemplo, do seu vizinho que, na madrugada, coloca o volume no máximo de uma determinada música, atrapalhando aí o seu sono. Veja, é uma situação, aqui desconsiderando leis municipais, regulamentos que possam impedir isso, mas veja que é um ato que vai prejudicar a vizinhança, mas pode não ter a intenção de prejudicá-la. Pode ser simplesmente uma vontade de ouvir música alta. E aí, veja que não traz verdadeiramente comodidade ou utilidade ouvir música no volume máximo. Ele poderia ouvir no volume menor e ter a mesma aí, o mesmo prazer, o mesmo entretenimento. E aí, o artigo 1228, parágrafo 2º,
ficaria sem aplicação. Por isso que é compreendido que, embora tenha esse artigo 1228, parágrafo 2º, falando da intenção do dolo de prejudicar, o ato emulativo, aplica-se também lá o artigo 187 do Código Civil, que nós já estudamos anteriormente, que fala do abuso de direito, ou seja, o exercício de um direito além dos seus limites, que se transforma na prática de um ato ilícito. E aí é visto de maneira objetiva, independentemente da intenção de prejudicar ou não. Basta que o direito seja exercido além dos seus limites. E isso, com intenção ou sem intenção, faz com que seja atraída a medida adequada para proibir ou então para obstar o exercício daquele direito abusivo. Sendo abusivo, que nem mesmo mais é um direito. Bom? Muito bem. Vamos então para os próximos parágrafos do artigo 1228. Vamos ver aqui parágrafo 3º e parágrafo 4º e 5º. Olha só. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Pessoal, caso de desapropriação, aqui vocês vão estudar em direito administrativo, tá? Não é matéria de direito civil. Então, indico aí para o professor de direito administrativo explicar essas hipóteses em que alguém pode perder a propriedade por um ato da administração pública, tá bom? Parágrafo 4º, que traz aqui um caso polêmico na doutrina. Olha só. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Tá? Gente, por que eu falo que aqui é polêmico a doutrina? Tá? Porque esse parágrafo 4º não se tem uma definição doutrinária se é um caso de desapropriação ou de uso capião. Porque veja só, o início do parágrafo 4º, ele diz que o proprietário também pode ser privado da coisa, e esse também parece fazer referência ao parágrafo 3º, parágrafo anterior, que fala de casos de desapropriação, o que daria a entender que o parágrafo 4º seria um caso também de desapropriação. Mas os elementos que ele coloca, que são conceitos jurídicos extremamente indeterminados, falando então considerável número de pessoas, né? Obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante, fazem, parece, desviar da ideia de desapropriação e muito mais se aproximar da ideia de uso capião, sobretudo porque fala de um período prescritivo aquisitivo. No caso, 5 anos de posse ininterrupta e de boa-fé daquele imóvel. E aí, então, que poderia ser adquirida essa propriedade por esse conjunto, aí, esse grupo de pessoas. Não há uma definição doutrinária, mas, de qualquer forma, seja um caso de desapropriação, seja um caso de uso capião, é plenamente possível de se aplicar, sobretudo para situações aí em que falamos de possibilidade de concessão de terra para pessoas, sobretudo no âmbito rural, e que tenham feito aí obras, tenham aí cuidado do local para poder desenvolver aí suas atividades ou até mesmo somente para a sua moradia, tá? Aqui vamos falar com maior detalhamento na aula de uso capião sobre essa hipótese também, então só estou fazendo a referência principalmente da discussão doutrinária que existe,
tá? Vamos para o parágrafo 5º. Olha só. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. E aqui, veja, é outro indício, talvez, de que seja um caso de desapropriação e não de usucapião, justamente pela justa indenização, que é uma consequência própria dos casos de desapropriação. Na usucapião, não há justa indenização, ao reconhecimento da propriedade daquela pessoa que esteve na posse por um determinado período de tempo. Então, veja como é complicado aqui compreender se essas hipóteses aqui é de desapropriação ou de uso capião. Bom, vamos então para o artigo 1229. Olha só, que também fala de limitações aqui pela função social também. Veja, a propriedade do solo abranja do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Gente, a regra é um tanto quanto simples. O espaço aéreo eu posso proteger contra indevidas intervenções, mas numa altura compatível às atividades que eu realizo. Ou seja, não poderia, por exemplo, se eu tenho uma casa, proibir que aviões passem por cima dela, porque o espaço aéreo, a distância, é muito grande. Por outro lado, se eu tenho um prédio, um arranha-céu, que pode ser prejudicado pelo tráfego aéreo de alguma maneira, aí sim eu posso talvez discutir essas questões. Do mesmo jeito, no subsolo. Se eu tenho uma moradia, uma casa, e daí no subsolo resolvem fazer um metrô, eu não posso impedir a construção desse metrô porque está numa profundidade que não tem mais utilidade, não tem interesse legítimo para mim em impedir essa construção. A não ser que essa construção se aproxime tanto do solo a ponto de prejudicar o exercício do meu direito de propriedade, como, por exemplo, causando barulhos, tremores na minha propriedade, e que daí eu poderia realizar atos para impedir essa construção, tá? Tem que se verificar o caso concreto. Mas a ideia é que o direito de propriedade não vai até o espaço, como também não vai até o centro da Terra. Né? Nós temos aí uma limitação conforme a utilidade desse bem, dessa propriedade. Bom, e falando sobre essas questões do subsolo, nós temos o artigo do 1230. Olha aí na sua tela. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Então veja, recursos minerais, as minas, essas energias hidráulicas e tudo mais, não são propriedades daquele que é proprietário do solo. Por quê? Aqui nós temos um mandamento constitucional, inclusive, dizendo que essas minas, esses recursos minerais, essas jazidas, são de propriedade da União, conforme artigo 176 do Código da Constituição. Olha aí na sua tela. Veja só, as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo. Veja só, já diferenciando aquele que é proprietário do solo daquele outro proprietário que será desses recursos, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então veja, tudo isso é propriedade da União.
sendo que se alguém explorar um concessionário, por exemplo, né, então uma empresa concessionária que explora aí, aquilo que ela vai obter, esses produtos, serão propriedades dessa empresa, tá? Mas o resto, todo da União, bom? E aí nós podemos olhar o parágrafo único do artigo 1230. Olha só a sua tela. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Então veja, se esses recursos minerais são de possível aplicação na construção civil, ou seja, não precisa aí de nenhum procedimento industrial próprio para tornar empregável, digamos assim, esses recursos na construção civil, então o proprietário do solo pode explorar esses recursos, né? Então alguns tipos de pedra, né, aí podem ser utilizados por ele, então é do próprio proprietário. Se não, aí então recai na regra do caput, do 1230. Bom? Gente, veja que falei aqui sobre essa função social da propriedade, falei então dessa extensão e limites que nós temos à utilização dessa propriedade, mas veja que isso não é só uma criação do Código Civil, mas é também algo que está previsto expressamente na nossa Constituição Federal. Veja que o artigo 5º, incisos 22 e 23, fazem expressamente referência a tanto. Porque, veja, é entendido que o direito de propriedade é um direito fundamental, assim como nós encontramos em tantas outros diplomas legais, até mesmo de âmbito internacional de direitos humanos, que falam que, então, há como direito fundamental para todos o direito de propriedade, mas que ele já tem a sua relativização, já que a propriedade deve atender à sua função social. Tá? E, finalmente, então, para encerrarmos essas primeiras reflexões acerca do direito de propriedade, nós temos o artigo 1230. Olha só. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outra. Então, a regra é que os frutos e produtos sejam do proprietário. Mas temos regras que tratam de forma diferente esses frutos e produtos. Vamos pensar na aula passada, que nós falamos aí dos efeitos da posse e que alguns frutos e produtos podem pertencer ao possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme as circunstâncias, tá? Então, veja que nós temos aí esses preceitos jurídicos especiais lá na posse que tratam diferentemente de a quem pertencerão os frutos e produtos. Bom? Pessoal, era isso então que eu tinha para falar na aula de hoje com vocês. Na próxima aula, então, continuamos avançando sobre o direito de propriedade, certo? Muito obrigado e até a próxima.